A Austrália, o continente mais antigo do mundo, com uma das populações mais urbanizadas da Terra. Esta terra de apenas 18 milhões de pessoas é realmente um mundo à parte, um lugar extraordinário onde a natureza intocada, culturas ancestrais e cidades contemporâneas coexistem harmoniosamente lado a lado em uma paisagem impressionante de contrastes dramáticos. O sudoeste acidentado e remoto da Tasmânia, a deslumbrante e vibrante Sydney, a espetacular e impressionante Grande Barreira de Corais, a exuberância única de Daintree, o primitivo e ancestral Uluru, a areia dourada e o silêncio profundo do Simpson, e a grandiosidade incomparável de Kakadu. Esses e outros lugares oferecem uma variedade de experiências emocionantes. A Austrália é um país vasto, menor que os Estados Unidos, 60 vezes maior que a Inglaterra e 20 vezes maior que o Japão. Semelhante aos Estados Unidos, composta por 6 estados e 2 territórios. Para as grandes nações europeias, terra australisa era novo mundo, esperavam encontrar riquezas. Os primeiros europeus a avistar a costa australiana foram navegadores portugueses no século XVI. Por riqueza, os holandeses vieram depois ao norte em Cape York e ao sul na Tasmânia. Mas eles não encontraram ouro, nem especiarias, apenas um litoral traiçoeiro e um interior vasto, hostil e impenetrável. Mais rápidos a agir foram ingleses. Em 1770, capitão James Cook hasteou a bandeira inglesa, reivindicando todo um continente. Em 1788, uma frota de 11 navios partiu de Portsmouth. Eles formaram a vanguarda da Austrália, 12 anos depois do surgimento dos Estados Unidos da América. Em um dos comércios menos promissores para a fundação de uma nação, 739 condenados, muitos presos por delitos menores como roubar um pão, desembarcaram na enseada de Sydney. Mas outros chegaram antes dos ingleses há mais de 40 mil anos. Esses primeiros colonizadores, os aborígenes australianos, eram um povo avançado, os primeiros no mundo a fabricar ferramentas polidas com bordas afiadas, a cremar seus mortos e a criar representações de si mesmos e dos animais que caçavam. Hoje, parte dessa arte está preservada nas escarpas e falésias de arenito do Parque Nacional de Kakadu, 155 km de Darwin, extremo norte da Austrália. Pinturas aborígenes podem ser vistas em vários locais ao redor do parque, com até 23 mil anos. Elas representam provavelmente a maior coleção de arte antiga que o mundo já viu. Elas capturam o Dreaming, ou as histórias míticas dos ancestrais aborígenes antigos. Não é à toa que o filme australiano Crocodilo Dundee foi filmado aqui, pois esta é a terra do crocodilo, símbolo de Kakadu, uma criatura antiga e extremamente poderosa. De maio a novembro, na estação seca, é possível ver uma grande variedade de animais selvagens. O emu, uma ave grande e desengonçada que não pode voar.
E o canguru, um mamífero marsupial único que muitas vezes carrega um passageiro. Durante os meses de monções, de dezembro a abril, as áreas alagadas de Kakadu se tornam um paraíso para as aves. 80% dos gansos de Magalhães do mundo estão localizados aqui. O jabiru é a maior cegonha da Austrália, uma criatura alta e graciosa. Águias marinhas majestosas, cacatuas pretas, brogas e garças são facilmente vistas ao longo dos cursos d'água do interior. Kakadu é uma terra aborígene arrendada ao governo australiano para uso como parque nacional. Anciãos aborígenes como Big Bill Nagi são guardiões da terra e consideram seu dever cuidar dela, transmitindo seu conhecimento para as futuras gerações. Darwin, com uma população de 80 mil habitantes, é a capital não oficial do Top End do norte da Austrália e o local mais próximo dos vizinhos do Pacífico e da Ásia. Darwin foi fundada em 1869, exceto por um boom causado pela Corrida do Ouro em 1871. A cidade cresceu lentamente, mas tudo isso estava prestes a mudar em 19 de fevereiro de 1942. Utilizando um poder de fogo igual ao usado para bombardear as forças dos Estados Unidos em Pearl Harbor 2 meses antes, aviões japoneses atacaram Darwin mais de 50 vezes. Darwin foi alvo porque era considerada uma base importante para a ação dos aliados nas ilhas ao norte da Austrália. Em uma das maiores batalhas já travadas em solo australiano, 243 vidas foram perdidas. Após a guerra, Darwin foi reconstruída e se tornou um centro próspero de turismo, comércio e indústria no norte. Hoje, Darwin ainda mantém um ar de cidade de fronteira. É a porta de entrada para o norte da Austrália, onde lembranças do passado colonial se misturam com atrações atuais, como o Cassino de Darwin. Ei, alguém sabe para que lado a gente vai? Vamos para... A regata de latas de cerveja acontece em agosto e os barcos vêm em todos os formatos e tamanhos. A corrida de barcos é uma chance de passear com um animal de estimação. Darwin também é conhecida pelo mercado de Mindill Beach. Lá, até 60 nacionalidades, muitas vindas da Ásia e do Pacífico, se misturam facilmente em uma mistura multicultural de cores, música, comida e mais comida. Darwin continua sendo uma cidade tropical moderna e cheia de vida, situada de forma única em um lugar onde tempo, distância e culturas se cruzam. A 2 horas de voo de Darwin está Alice Springs, localizada no centro do continente. Alice, como os moradores locais chamam, é uma cidade moderna do interior que serve de ponto de partida para as atrações do centro da Austrália. Aqui, uma câmera fotográfica é equipamento essencial, especialmente se você quiser registrar alguns dos momentos mais exóticos da vida. Foram os camelôs e seus mestres afegãos que desbravaram o centro da Austrália a partir da década de 1860. Exploradores como Burke e Wills fizeram amplo uso dos camelôs, pois esses navios do deserto eram perfeitamente adaptados às condições rigorosas que predominavam no centro da Austrália. A Austrália é o único país do mundo onde camelôs vivem soltos, descendentes dos camelôs árabes trazidos para a Austrália no final do século passado.
Hoje em dia, camelôs são usados em corridas no Ultak. O que esses camelôs não têm em habilidade de navegação, compensam em velocidade. Mais rápido que os camelôs era o Gun. O Trent recebeu o nome dos cameleiros afegãos. O Gun ia até Alice Springs e viajar nele era uma grande aventura que virou parte da tradição do Ultak. Algo chamou a atenção dele. Jovens da fazenda de gado desafiaram o Gun para uma corrida. Eles galopam pela planície árida e seca em alta velocidade. Que cena incrível formam e que cenário, hein? Velhos tempos, enchentes podiam parar o Gun no caminho e exigir lançamentos de suprimentos de paraquedas para passageiros presos no trem. Hoje, o Gun faz o trajeto entre Alice e Adelaide, e é uma ótima maneira de conhecer o coração vermelho do centro da Austrália. Seus vagões com ar-condicionado e prazeres refinados estão muito distantes dos dias mais difíceis do passado. Alice Springs também é o lar do Serviço Real de Médico Aéreo. Fundado em 1928 por John Flynn, o Serviço de Médico Aéreo oferece um serviço médico vital em 80% deste vasto continente. Braço aqui, colote. Relaxe o máximo possível. Você quer assistir ou não? Esses médicos voadores são os profissionais de saúde mais viajados do mundo. A meia hora de voo de Alice Springs está Ayers Rock, o maior monólito do mundo, com 8,5 km de circunferência e 347 metros de altura. Essa enorme rocha de arenito é o topo de uma montanha enterrada, esculpida pelo vento, pela chuva e pelo sol até adquirir a forma de cúpula estranhamente poderosa que vemos hoje. Ela foi formada em um vasto mar há mais de 600 milhões de anos, no alvorecer da vida na Terra. Agora conhecida por seu nome aborígene, Uluru, é a rocha do arco-íris, mudando de cor como um caleidoscópio à medida que o Sol atinge sua superfície multifacetada. Uluru inspira reverência. É um local sagrado para os aborígenes, evidência física do tempo do sonho, quando os espíritos ancestrais deram forma ao mundo. É um local de significado especial para os aborígenes da região e, em 1985, foi devolvido a eles pelo governo australiano. Hoje, junto com o pessoal dos parques nacionais, eles administram a rocha em conjunto, trazendo um conhecimento acumulado ao longo de milhares de anos de cuidado com a terra. Os desertos da Austrália são lugares de variedade infinita. E deslizando nas correntes de ar, é possível ver essa terra de uma perspectiva diferente. Grandes cadeias de montanhas se erguem do chão do que um dia foram mares interiores. Cúpulas suavemente arredondadas e estranhos pilares de arenito permanecem como sentinelas, guardando um passado secreto. E as dunas de areia, que se estendem sem fim, são como cataventos para uma paisagem que já viu 100 milhões de amanheceres. Esta era a terra de Albert Namatjira, o primeiro pintor aborígene a ser descoberto pelos europeus, quase 200 anos depois de eles chegarem à Austrália. Namatjira pintou aquarelas belíssimas da paisagem ao seu redor de uma forma que ninguém antes havia feito.
Anos depois, um grupo de pintores aborígenes ganhou destaque em Papúnia, a 260 quilômetros a oeste de Alice Springs, no deserto ocidental. Incentivados a transpor suas histórias do tempo do sonho para a tela por um professor de arte pouco conhecido, aborígenes de diferentes tribos da região criaram um movimento artístico poderoso que hoje é reconhecido na Austrália e em galerias de arte ao redor do mundo. Cairns, com uma população de 70 mil habitantes, fica a 2 horas de voo de Alice Springs. É a capital não oficial do extremo nordeste da Austrália e, nos últimos anos, tornou-se uma das principais atrações turísticas do país. Cairns surgiu em 1876, como uma base nos manguezais, servindo de porto para os ricos campos de ouro do interior, no rio Atkinson. 15 mil mineradores chineses correram para os campos, chamando o local de a Nova Montanha de Ouro. Havia fortunas a serem feitas, mas as condições eram difíceis e as tribos locais eram hostis. Liderados por Christy Palmerston, filho de um revolucionário italiano, os aborígenes lançaram ataques paralisantes contra os chineses. Hoje, essas cenas sangrentas já foram há muito esquecidas, e Cairns oferece uma variedade de agradáveis atividades ao ar livre, desde passeios a cavalo e relaxar nas praias de areia branca, até rafting, corredeiras e mergulho nas belas águas da Grande Barreira de Corais. A Grande Barreira de Corais se estende por 1.200 milhas ao longo da costa leste tropical da Austrália. É o maior sistema de recifes de coral do mundo e, assim como a Grande Muralha da China, pode ser visto até mesmo da Lua. Águas do Recife são repletas de cor e vida. Este é um submundo de drama e mistério, onde dizem que grandes monstros marinhos espreitam. A temível serpente do mar já foi chamada de criatura mais venenosa do planeta. Há moreias, peixes escorpião e águas-vivas urticantes. As águas do Recife abrigam o mais temido morador, o tubarão. E a raia-manta desliza de forma ameaçadora, como uma enorme nave espacial de asas negras do Império Maligno de Darth Vader. Mas, para aqueles que se aproximam do Recife com o devido cuidado e cautela, suas águas oferecem um mundo maravilhoso de tranquilidade e aventura. A Grande Barreira de Corais é uma das 7 maravilhas do nosso mundo natural, um tesouro nacional e internacional para todos apreciarem. O Parque Nacional Daintree faz fronteira com o norte do Recife, 80 quilômetros de Cairns. É um dos poucos lugares no mundo onde a floresta tropical encontra o Recife de corais. Esses são alguns dos últimos remanescentes de florestas tropicais de planície que restam na Terra. As florestas tropicais abrigam um dos ecossistemas mais ricos do mundo. Em área que representa apenas 1/1000 da superfície terrestre, a floresta tropical é lar de metade das 10 milhões de espécies de plantas e animais do planeta. O Daintree apresenta personagens fascinantes. O pássaro do fuzil é provavelmente o maior coreógrafo do reino animal, realizando uma dança que demonstra para uma possível parceira sua graça, força e habilidades de cortejo impecáveis. O emu australiano e o casuar, assim como o avestruz africano, são aves grandes que não conseguem voar. Isso sugere uma época distante no passado em que a Austrália e a África estavam unidas. Parte da floresta tropical de Daintree foi danificada. Mas, felizmente, pelo menos 30% sobreviveu em seu estado original.
Hoje, o Daintree continua sendo uma joia pequena e preciosa entre as grandes áreas selvagens do mundo. A 2 horas de avião de Cairns está Brisbane, clima subtropical, população 1,2 milhão de habitantes, capital do estado de Queensland. Ela serve como centro da vasta riqueza agrícola e mineral de Queensland. Por muito tempo, Brisbane manteve o ar de uma grande cidade do interior, com casas construídas sobre palafitas, com amplas varandas para se refrescar no clima quente subtropical. Hoje em dia, as casas sobre palafitas ainda podem ser encontradas, mas Brisbane agora é uma verdadeira metrópole, a terceira maior cidade da Austrália. Perto de Brisbane está a Gold Coast, uma faixa de 35 quilômetros de praias ao longo da costa leste. O centro da Gold Coast é Surfers Paradise, a Miami Beach da Austrália. É um destino de férias desde a década de 1880 e hoje oferece hotéis, esportes aquáticos, muito sol e diversão. Surfar nas ondas turquesas é um passatempo popular nas praias da costa leste. Isso acontece desde 1908, quando os clubes de salvamento marítimo foram criados para ajudar quem estivesse em perigo. Na praia subtropical de Southport, em Queensland, clubes de salvamento marítimo de toda a Austrália realizam seus campeonatos nacionais. O evento de resgate e reanimação tem o salva-vidas com cinto como figura central. Em um mar agitado do Pacífico, muitos desses resgates reais são feitos diariamente em praias lotadas. Em 1915, o surf com prancha foi demonstrado pelo incrível surfista havaiano, Duke Kanemoku. Desde aqueles primeiros dias, os australianos têm se destacado entre os melhores surfistas do mundo. Canberra, com uma população de 220 mil habitantes, é a capital nacional da Austrália. No dia 1º de janeiro de 1901, nasceu a nação da Austrália. 7 anos depois, foi escolhido um local para construir a capital nacional. Projetada pelo arquiteto americano Walter Burley Griffin, Canberra hoje é o sonho de qualquer urbanista. É uma cidade pequena construída ao redor de um corpo d'água central e cercada por belas colinas, que se prestam a caminhadas, pesca, esqui e surf nas praias mais distantes. Canberra, diferente de qualquer outra cidade australiana, é uma metrópole planejada, com uma nova casa do parlamento, embaixadas estrangeiras distintas e museus, como o Memorial de Guerra Australiano, que detalha o envolvimento da Austrália em tempos de guerra. Canberra é uma cidade de contrastes, tradicional e ao mesmo tempo futurista. Uma capital à altura de um país jovem com um passado antigo.
Ela fica além dos Pinheiros do Oeste, em direção ao Sol Poente, e não há um marco de levantamento para encontrar os limites da terra de Brumby. Em pedaços e cantos de terras montanhosas, em trilhas de serra e pedra, onde ninguém mais consegue se firmar, o velho Brumby cria seu rebanho. Brumby é um termo aborígene para cavalo selvagem do mato, e Brumby's Run é um poema do mais famoso baladista do interior da Austrália, Banjo Paterson. Banjo capturou o espírito indomado da Austrália em seu emocionante poema de louvor ao Brumby selvagem e belo. Os Brumbies ainda vagam pelos Alpes australianos, o topo da Austrália, um cenário espetacular para o Parque Nacional Kosciuszko. O parque está situado nas Montanhas Nevadas, a única parte do continente australiano moldada pelos grandes glaciares da última era do gelo. Os Alpes abrigam diversos animais do mato fascinantes e encantadores, como o equidna, um mamífero coberto de espinhos, e o pademelon, um pequeno marsupial que vive nas florestas densas da região. Hoje, as Snowies são o playground de inverno da Austrália, com modernos resorts de esqui para atender a esse esporte em rápido crescimento. Elas atraem todo tipo de gente, desde os que buscam lazer até competidores e outros com um certo estilo próprio. A 1 hora de voo de Sydney está Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, com uma população de quase 3 milhões de pessoas. Assim como as maiores cidades australianas, Melbourne tem uma população muito cosmopolita e multicultural. Conhecida pela variedade e qualidade de seus restaurantes, os moradores de Melbourne se orgulham do fato de poderem comer uma comida diferente de outra cultura a cada dia do mês, se assim desejarem, e o atendimento geralmente também é excelente. Fora da Grécia, Melbourne é a cidade com a maior população grega do mundo. Isso reflete o rosto multicultural da Austrália, uma nação de imigrantes vindos de mais de 160 países. Aos ingleses, escoceses e irlandeses, que dominaram os primeiros anos da colonização europeia, somaram-se imigrantes de muitas outras partes da Europa, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. E, mais recentemente, pessoas da Ásia e de outras partes do mundo também chegaram. Essa mistura trouxe para o país uma diversidade e vitalidade que poucos poderiam imaginar quando os britânicos colonizaram a Austrália há mais de 200 anos. Baleeiros e caçadores de focas já atuavam na costa de Vitória desde o final do século XVIII, mas só em 1835 Melbourne foi fundada por um grupo de colonos da Tasmânia que queriam ser proprietários de terras. Depois, na década de 1850, Melbourne brilhou ao se tornar o irresistível atrativo para a maior e mais duradoura corrida do ouro da Austrália, uma corrida do ouro que coincidiu com a grande febre dos garimpeiros da Califórnia em 1849. A cidade prosperou e passou a ter uma aparência elegante e imponente. Durante a segunda metade do século XIX, ficou conhecida como a maravilhosa Melbourne, e muitos belos exemplos da arquitetura vitoriana ainda podem ser vistos. Melbourne é uma cidade agradável, repleta de árvores, dividida ao meio pelo rio Yarra. O rio oferece uma via navegável para atividades recreativas e passeios turísticos. Há uma beleza silenciosa nesta cidade, e uma de suas características marcantes são os bondes. Os bondes que percorrem as largas avenidas arborizadas são charmosos e eficientes em termos de energia, com uma elegância e um ritmo tranquilo raramente vistos nas grandes cidades de hoje. Eles são uma ótima maneira de conhecer a história da cidade.
O parlamento estadual lembra a riqueza da corrida do ouro em Melbourne. O elegante Hotel Windsor. Estação Flinders Street. O lado parisiense da Collins Street, ladeado por elegantes plátanos, que criam uma aparência de boulevard parisiense. O Centro de Arte Vitoriano, com um complexo de galeria de arte e sala de concertos à altura de qualquer outro no mundo. E o movimentado Mercado Vitória, onde você pode comprar de óculos de sol italianos artigos para presente e encontrar muitos personagens marcantes. Ei, isso aqui é banana ou amana? Melbourne é uma cidade de contrastes. Por um lado, elegante e sofisticada. Por outro, uma cidade que apresenta eventos esportivos populares, como a Melbourne Cup, a maior corrida de cavalos da Austrália, quando o país inteiro para por 3 minutos em novembro de cada ano. Dizem que a Austrália é o único país do mundo que para por causa de uma corrida de cavalos. Ou o campeonato de futebol australiano, que leva esse jogo inventado na Austrália para uma multidão de mais de 100 mil torcedores vibrando na sagrada arena do Melbourne Cricket Ground. Perto de Melbourne há atrações. O rio Murray costumava ser uma via navegável como o Mississippi, com barcos a vapor transportando suprimentos e levando lanche para propriedades e fazendas remotas. Echuca, no rio Murray, tornou-se o maior porto interior da Austrália, uma cidade colorida de fazendeiros, roceiros, vigaristas, criminosos e apostadores. Hoje, o rio ainda é uma via navegável movimentada e os barcos a vapor transportam suprimentos e viajantes de todos os cantos. A 1 hora de carro de Melbourne está a Ilha Phillip, com seu desfile de pinguins apresentando um batalhão de pinguins-fada que surgem do mar como um relógio logo após o pôr do sol todos os dias, alheios aos grupos de turistas encantados. A Great Ocean Road, a 2 horas de carro de Melbourne, oferece algumas das paisagens costeiras mais espetaculares da Austrália, com praias selvagens varridas pelo vento e os 12 apóstolos, pináculos de rocha remanescente esculpidos pelas ondas que vêm da Antártida, a 4.800 quilômetros de distância. Do outro lado dos mares do Estreito de Bass fica o estado insular da Tasmânia. Aventureiros há muito são atraídos pelas águas da Tasmânia. Em 1642, o navegador holandês Abel Tasman tornou-se o primeiro europeu a chegar à Tasmânia. Ele a chamou de Terra de Van Diemen em homenagem ao governador de Batávia, uma colônia holandesa. Só na década de 1770 outros navegadores chegaram, incluindo o inglês Tobias Furniaus, James Cook e o capitão William Bligh, famoso pelo motim do navio Bounty. Caçadores de focas e baleeiros exploraram os mares intocados, e em 1804 Hobart tornou-se o segundo assentamento britânico da Austrália. A cidade oferecia um excelente porto. Hoje, Hobart é uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, um porto pitoresco onde a história está muito presente.
Fileiras de charmosos e históricos armazéns georgianos margeiam a orla em Salamanca Place, e atualmente a área conta com galerias, diversos restaurantes e lojas, além de, nos sábados de verão, um animado mercado ao ar livre onde você pode comprar desde esculturas em madeira de um da Tasmânia até frutas e vegetais orgânicos. Vai fazer Raiwa se apresentar ao mestre e ser preso. Senhor, como oficial, eu o advirto. Como homem. O filho mais famoso da Tasmânia foi um dos grandes galãs de Hollywood, Errol Flynn. Com seu charme natural e boa aparência, Flynn se tornou o herói destemido de muitos filmes de aventura. Robin Hood, O Gavião do Mar e Capitão Blunt foram filmes grandiosos que capturaram a imaginação dos cinéfilos do mundo inteiro. Perto de Hobart fica Port Arthur, onde há vestígios de uma colônia penal para onde muitos dos primeiros condenados foram enviados da Grã-Bretanha. Era um local natural para um presídio, situado no final de uma península. Uma fuga por terra era praticamente impossível, já que cães de guarda ferozes patrulhavam a área, e poucos condenados se arriscavam pelo mar, pois as águas eram infestadas de tubarões. Port Arthur foi um verdadeiro inferno para milhares de condenados, embora hoje seja difícil imaginar isso neste cenário tão pitoresco e tranquilo. O sudoeste da Tasmânia abriga algumas das últimas áreas de natureza realmente intocada do mundo. A paisagem é verdadeiramente espetacular, com montanhas acidentadas e imponentes, esculpidas ao longo dos séculos por geleiras, antigos sistemas fluviais com desfiladeiros dramáticos e profundos, corredeiras impetuosas e belas cachoeiras em degraus, que criam um cenário natural impressionante. Existem florestas tropicais com árvores gigantes que podem ter até 2000 anos de idade. A Tasmânia é o lar de uma grande variedade de animais, incluindo o ornitorrinco, um marsupial que põe ovos e carrega seus filhotes na bolsa. O ornitorrinco é encontrado em riachos e rios que atravessam as florestas tropicais temperadas do leste da Austrália e da Tasmânia. Antigamente, o sudoeste era o lar do tigre da Tasmânia, um mamífero marsupial semelhante a um lobo. Os fazendeiros consideravam o tigre um predador selvagem de ovelhas e gado, e o perseguiam incansavelmente com armadilhas e armas. Hoje, o tigre é considerado extinto, mas ninguém pode ter certeza, já que inúmeros avistamentos dessa criatura antiga e esquiva foram relatados. Há 20.000 anos, caçadores-coletores aborígenes viviam em cavernas aqui, sendo o povo mais ao sul a habitar a terra. Isolados do continente, eles levavam uma vida rica em cultura e tradição. Mas tudo isso mudaria, tornando-se uma tragédia de grandes proporções. Ao chegarem brancos, tomaram terras de caça tradicionais dos aborígenes. As tribos enfrentaram a invasão com resistência, e suas armas não eram para as armas de fogo dos colonos. Alvejados e envenenados, os aborígenes da Tasmânia foram dizimados. Em 1876, Truganini, a última aborígene de sangue puro, morreu.
Hoje, grande parte da Tasmânia ainda é inóspita e selvagem, e o sudoeste continua sendo uma das áreas de natureza intocada mais belas do mundo. Adelaide, capital da Austrália do Sul, foi proclamada colônia britânica em 1836. Hoje Adelaide é cidade com 1 milhão de pessoas e cenário deslumbrante. Localizada no rio Torrens, o centro é cercado por parques verdes e Mount Lofty ao fundo. Ela é chamada Cidade das Igrejas. As igrejas estão aqui, mas Adelaide é das cidades mais cosmopolitas da Austrália. A cidade recebe o Festival de Artes de Adelaide, evento bienal que destaca a diversidade cultural australiana. A 1 hora de Adelaide, na Austrália do Sul, Cobar Pedy, cidade conhecida do otaca australiano. A Austrália é o centro mundial de produção de opalas e Cobar Pedy é a origem de muitas dessas pedras preciosas. O nome Cobar Pedy vem de termo aborígene que significa um buraco do homem branco no chão. E há um fundo de verdade. Os buracos servem para mineração e moradia. Casas chamadas nduguts são feitas sob a terra para proteger do calor acima de 49 graus Celsius. Não são luxuosas, mas são confortáveis. A vida em Cobar Pedy tem poucos luxos, mas mineradores persistem, pioneiros do grande otaca australiano. No lado oeste do continente está o gigantesco estado da Austrália Ocidental, que é quase do tamanho do Texas, 7 vezes maior que o Japão e 19 vezes o tamanho da Inglaterra. A Austrália Ocidental é um estado com enormes variações em seu terreno e paisagens naturais, as impressionantes serras arroxeadas da região de Pilbara, as antigas e majestosas florestas de Karri, a selvagem e remota região de Kimberley, além da vasta imensidão de seus desertos áridos e inexplorados. Para chegar ao estado vindo da costa leste, é preciso atravessar o lendário Nullarbor, uma vasta planície que tirou a vida de viajantes cruzando o continente. O Nullarbor pode ser apreciado no trem Indian Pacific que cruza o continente do Oceano Índico ao Pacífico. Com 2.500 milhas, o Indian Pacific oferece a viagem de trem mais longa da Austrália. Ele também possui o trecho reto de ferrovia mais longo do mundo, percorrendo 299 milhas em linha reta pela planície de Nullarbor. Em um mundo onde viagens de trem de qualidade se tornam cada vez mais raras, o Indian Pacific oferece uma das grandes aventuras ferroviárias do mundo. Perth é a capital da Austrália Ocidental. Cidade moderna de 800 mil habitantes, às margens do rio Swan. Perth foi o local da defesa australiana do Troféu da America's Cup de atismo, conquistado dos americanos em 1983, pela primeira vez em 132 anos.
Em 1987, os americanos recuperaram a taça, mas só temporário, segundo os australianos. A acirrada rivalidade entre os dois países ajudou a colocar Perth sua histórica cidade portuária, Fremantle, de vez no mapa internacional. A 3h30 de voo de Perth, é possível ver os famosos golfinhos de Monk Mia, localizada perto de Dandenong, a cidade mais ocidental da Austrália. Esses seres muito inteligentes permitem ser alimentados à mão e gostam do contato com humanos. Desde o início dos anos 1960, os golfinhos vêm a Monk Mia, tornando possível observar de perto uma das criaturas mais maravilhosas da natureza. Sydney é o primeiro local de colonização britânica e o lugar onde começou a era moderna da Austrália. É a cidade mais antiga e maior da Austrália, uma joia deslumbrante que se agrupa ao redor do belo porto de Sydney, um dos portos mais espetaculares do mundo. Construída em 1932, a ponte atravessa o porto e foi o símbolo da cidade por muitos anos, até a conclusão da Opera House em 1973. Essa estrutura única está posicionada ao lado do porto como um delicado crustáceo gigante. Com 14 anos de construção, é um dos maiores espaços de apresentações do mundo, com 4 auditórios para ópera, peças, concertos e dança. A melhor maneira de circular pelo porto é pegar uma balsa de Sydney, um dos barcos que navegam pelo porto há anos e anos, ou as embarcações mais novas e modernas. Nos fins de semana, os moradores de Sydney ocupam o porto, que ganha vida com as velas de centenas de iates e barcos. E nos meses de verão, barcos velozes de 18 pés dançam sobre as ondas, disputando a supremacia. Essas embarcações australianas distintas são incrivelmente rápidas, exigindo grande habilidade e capacidade atlética de todos a bordo. O primeiro assentamento foi em The Rocks, no lado oeste de Sydney Cove. Nas décadas de 1870 e 1880, gangues assombravam a região, roubando bolsas, assaltando e comandando cassinos clandestinos. Hoje, The Rocks é muito mais seguro, um ponto de observação moderno de onde se pode contemplar uma era passada que ainda é lembrada. Ah, sim. O centro de Sydney foi construído ao redor do Hyde Park, onde jardins urbanos oferecem uma alternativa ao ritmo de uma cidade moderna.
Sydney é uma cidade de diversão e energia. É uma cidade internacional, agitada e movimentada, além de ser o maior centro de negócios da Austrália. Queen Victoria Building foi construído em 1898. Ele já foi um mercado de frutas e verduras e foi restaurado com bom gosto para abrigar lojas, bistros e restaurantes. A Galeria de Arte de New South Wales, localizada em um belo edifício de arenito no alto de uma colina com vista para os cais da Baía de Volomolo, oferece uma excelente exposição permanente de arte australiana, asiática e aborígene, além de muitas exposições especiais e inspiradoras. A uma curta viagem de balsa pelo porto está o Taronga Zoo, que tem um dos cenários mais bonitos de todos os zoológicos do mundo. Aqui, os visitantes podem conhecer diversos tipos de animais, como, por exemplo, alguns familiares e outros exclusivos deste continente insular. O koala é um marsupial australiano que conquistou o coração de pessoas no mundo todo. Diante da perda de seu habitat natural, algumas famílias de Sydney se mobilizaram para ajudar a cuidar desse adorável embaixador australiano. Koalazinhos órfãos ganharam um lar com um cardápio especial de folhas de eucalipto e doses extras de carinho e cuidado. A apenas 10 minutos de táxi do centro da cidade fica Paddington, uma das áreas residenciais centrais mais charmosas do mundo. Ado, como os moradores chamam, é uma mistura fascinante de casas geminadas vitorianas, alinhadas lado a lado pelas colinas onduladas do centro de Sydney. Construído originalmente como moradia para artesãos no final do século XIX, Pado se tornou um bairro degradado após a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 1960, o interesse pela arquitetura vitoriana e pela vida no centro resultou em uma restauração urbana conduzida pelas pessoas, espontânea, cheia de estilo e energia. Hoje, Paddington é uma área descolada, cheia de boutiques e bistros, livrarias e bazares, e conta com um dos mercados ao ar livre mais coloridos da Austrália. Cercando Sydney num grande arco, há muitas praias lindas de areia branca, margeando tanto o porto quanto o oceano. Bondi é a praia mais conhecida da Austrália. Para os moradores de Sydney, ir à praia é uma tradição antiga. Com seus surfistas animados, marombeiros dedicados, aplicadores de bronzeador atentos e adoradores do sol que frequentam suas areias douradas, ela é considerada tipicamente australiana por muitos visitantes e locais.
A cada véspera de Ano Novo, a cidade celebra com um deslumbrante show de fogos de artifício em um local onde a história moderna desta nação começou em 1788, na enseada de Sydney. A Austrália de hoje é radicalmente diferente. Independente e livre, ela se destaca entre seus vizinhos na orla do Pacífico Asiático, ocupando seu lugar como uma nação jovem em crescimento que surgiu de um passado antigo e maravilhoso.